essa noite. Senhor, queremos iniciar, Senhor, esse culto ao Senhor, já agradecendo a Ti por essa semana, Senhor. Obrigada, porque até aqui nos ajudou o Senhor foi conosco, o Senhor nos deu uma semana de bênção, uma semana de vitória, nos livrou, Senhor, de tantas coisas que nós nem sabemos, Pai. Por isso nós queremos Te agradecer. Estamos aqui essa noite diante de Ti, Senhor, para buscar a Tua presença, para buscar a Tua direção, para que o Senhor venha falar conosco, que nós estejamos com o coração aberto para escutar tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, eu já quero repreender todo cansaço, tudo que vem para tirar a atenção do Teu povo. Eu já quero repreender agora no nome de Jesus, que todos nós estejamos atentos, de olhos abertos, de ouvidos, Senhor, bem, Senhor, atentos para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Senhor, fala conosco através dos louvores, através da palavra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor meu Deus. O Senhor conhece cada coração que está aqui, eu não conheço, mas o Senhor conhece. Então, em nome de Jesus, já vai entrando, Senhor, já vai falando com cada um, em nome de Jesus, Senhor meu Pai, que Teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar, que o Teu mover, Senhor, que a Tua glória enche este lugar. Em nome de Jesus, Senhor, queremos nos colocar diante de Ti nessa noite, nos render, dizer que somos totalmente dependentes de Ti, que estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Tua palavra diz, Senhor meu Pai, que sem Ti nós nada podemos fazer. E é verdade, Senhor, nós nada podemos fazer sem o Senhor. Por isso, esteja na direção desta noite, esteja na direção de tudo que vamos fazer, Senhor, desde agora, neste momento, até o horário da comunhão. O Senhor esteja conosco, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, louvamos, bendizemos o Teu nome e Te adoramos. Amém, aleluia, glória a Deus, vamos adorar o Senhor, aleluia.
seja com todos, amém? Amém. Gostaria de ler Eclesiastes, o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. De abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Salomão, né, é o rei conhecido como a sua sabedoria, escreveu Eclesiastes, e eu vejo uma reflexão muito grande, né, da vida. Porque nós passamos por muitas estações. Nós passamos por estações que às vezes é a primavera, que é florido, que é colorido. E algumas estações que nós passamos, ela é solitária, ela é seca. Mas nós aprendemos que muitas coisas a gente não vai ter uma resposta, né? Muitas vezes a gente procura uma resposta de Deus. Por que isso está acontecendo na minha vida nesse momento? E algumas respostas nós não vamos obter, né? Mas a gente está debaixo de um propósito. E a gente tem que crer, né? Que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, né? Aleluia. Então que nós possamos, assim como Paulo fala em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Né? Nós não vamos nos livrar de situações ruins ou de situações que às vezes não é o que a gente quer, mas o Senhor vai sempre estar conosco. Não é que a gente pode fazer tudo o que a gente quer, mas com Ele a gente pode vencer todas as estações. Aleluia. E que, né, cada um aqui possa refletir nessa palavra, que é uma palavra muito forte, né, sobre a reflexão da vida. E realmente eu acho que nós temos que parar muitas das vezes para refletir o que nós temos feito. Se assim, às vezes, né, o Senhor manda nós fazer algo, a gente fica se prendendo, ou vice-versa, a gente quer fazer a nossa vontade, não quer viver debaixo do propósito, mas que nós possamos nessa noite, né, abrir o nosso coração para viver o propósito de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais uma noite de estarmos aqui, Senhor. Muito obrigado pela semana que o Senhor nos deu. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, a nossa família, os nossos filhos, toda a saúde que o Senhor tem colocado sobre cada um de nós. Muitas das vezes nós não sabemos agradecer, só não sabemos ver aquilo que nós ainda não temos, Pai. Mas que nós venhamos ter um coração mais grato, um coração cheio, Senhor, de gratidão pelas coisas que o Senhor já nos deu, que nós possamos olhar mais, Senhor, aquilo que nós já temos. E nós te agradecemos, Senhor, de todo o coração, que nós possamos
ofertando, dizimando na casa do Senhor, amém? Se eu perguntasse para vocês nessa noite, quem gostaria de ser abençoado? Quem gostaria? Ninguém? Meu Deus! Todos nós, né, gostaríamos de ser abençoados. Então, eu vou mostrar na palavra de Deus uma das maneiras das quais nós podemos ser abençoados, amém? Gênesis 12, do versículo em diante. Então, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Quando nós lemos essa parte assim de Gênesis, Deus falando com Abrão, nós não prestamos às vezes muita atenção do que está escrito, né? Mas Deus, ele dá aqui uma promessa para Abrão, e ele fala que farei de você um grande povo. Então, farei é o quê? O futuro. Amém? Então, não aconteceu ainda, é uma promessa para o futuro. Farei de você. E tornarei famoso o teu nome. Tornarei, então é futuro, né? É o que aconteceria no futuro com Abraão. Então Abraão, ele começa a sua jornada ali com Deus. Ele sai da terra ali dos seus pais. Ele vai, né, para outras terras. E ele leva seu sobrinho Ló junto, mesmo Deus falando para ele não levar ninguém. Ele acaba levando Ló junto. E acaba, né, acontecendo umas desavenças entre Ló, né? E Abraão acaba indo socorrer Ló de um incidente, depois você pode ler, né? Até que Abraão, ele tem um encontro com Melquisedeque, que é o sacerdote, né, daquela região. Então nós vamos ler lá Gênesis 14, 17. Abraão, ele tinha vencido os reis, né? E vamos lá ler. Voltando a Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Amém? Amém até aqui? Então nós vemos aqui, né, que ele venceu, que ele trouxe grandes despojos daquela guerra que aconteceu com ele, e que ele venceu. E que ele foi e entregou os dízimos para Melquisedeque, né? E nós vemos que depois que ele entrega os dízimos para Melquisedeque, quando a gente começa a ler, no capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abraão. E depois ele promete um filho a Abraão. E depois esse filho nasce e ele é muito abençoado. Então nós vemos na palavra do Senhor que a promessa que Deus fez para Abraão de que ele seria uma bênção, começa a se cumprir aqui, quando ele entrega o dízimo para Melquisedeque, né? Então nós vemos a importância de nós entregarmos os dízimos na casa do Senhor, né? Não somente para abençoar a casa do Senhor, que necessita, né, para toda a manutenção do templo, mas também para que nós sejamos abençoados, né? Quando a gente obedece esse princípio, Deus desata coisas que pode estar retida há muito tempo na minha vida e na sua vida. Amém? Então Deus ali libera coisas que estão retidas através de quando nós entregamos o nosso dízimo e as nossas ofertas. Então vamos chamar as crianças, os adolescentes para subir na salinha. Amém? Podem vir os adolescentes, as crianças. Amém? Vamos orar por eles, eles vão subir para essa linha. Pai querido, Pai amado, estão seus pequenos, Senhor, estão os nossos adolescentes, vão subir nessa linha para aprender mais de Ti nessa noite. O Senhor esteja ensinando eles, Senhor, que esteja memorizando tudo aquilo que o Senhor colocar no coraçãozinho deles,
quando for adulto, não se esquecer de tudo que aprenderam. Em nome de Jesus, eu te agradeço por cada um, te agradeço pelas professoras também. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, tá? Essa semana eu estava meditando em uma palavra para fazer, para a gente estar meditando, né? Eu comecei a pensar em algumas coisas durante a semana e eu comecei a pensar assim, né? Que como que nós podemos ouvir a voz de Deus? Como que nós podemos fazer com que a voz de Deus fale mais alto, né, no nosso coração, na nossa mente? Porque hoje em dia, poucas pessoas eu escuto falar que eu escutei Deus falar, Deus falou comigo. Né? Poucas pessoas eu escuto falar. Né? Será que Deus não está falando mais? Qual será o problema? Ou será que nós que não estamos escutando? O que tem acontecido? Então eu estava meditando a respeito disso. E quando comecei a preparar essa palavra, Deus falou assim, bem forte no meu coração. Lembra, 20 anos atrás, né, quando não havia internet ainda, sei lá, ou havia, era bem escasso, né? A gente escutava a voz de quem? Né? Do marido, da mulher, das pessoas de casa, da família, dos vizinhos, alguém na escola, né? E escutava daquelas pessoas que estavam convivendo com a gente sempre, né? Mas hoje em dia, quantas vozes a gente escuta? Se você colocar lá nos rios, lá no TikTok, você vai rodando lá, rodando, quantas vozes você escuta? Um monte, né? De várias pessoas que você nunca nem viu. Vai passando aquelas vozes lá, né? E aí, a cabeça da gente fica tão agitada com aquela quantidade de vozes que está ali, que fica difícil da gente discernir a voz de Deus. Entendeu? Então, lá em Jó, no capítulo 33, no versículo 14, Jó 33, 14, diz assim: pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que ninguém o perceba. Olha só o que estava falando, né? Que Deus fala conosco sim, mas só que a gente não percebe. E nos dias de hoje, nessa loucura, né, que é aqui no Japão, que a gente tem tantos afazeres, trabalho, casa, né, tanta coisa, que a gente não percebe quando Deus está falando conosco, né? E também lá em João 10, 27, Jesus ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha só, então Jesus fala que as ovelhas dele ouvem a voz dele. Amém? Temos ovelhas do Senhor aqui? Amém? Temos, Glória né? a Deus. Então, olha só o que aconteceu lá. Só um instante. O que aconteceu lá no livro de Samuel. A gente conhece a história a passagem de Samuel, né? Samuel, ele foi uma criança muito desejada pela mãe, que era estéril, e ela sofria muito porque, né, o marido tinha outra mulher, naquela época podia, e essa mulher se chamava Penina, e ela tinha muitos filhos e Ana não tinha nenhum. Então, até chegou um dia que Deus ouve a oração de Ana e concede a ela um filho. E ela fala, né, então se o Senhor me der esse filho, eu vou entregar ele no templo. E ela entrega Samuel no templo para aprender ali com o profeta, com Eli, né, o sacerdote da época, para ensinar ali para ele, né, no templo. Então, olha só o que acontece lá em 1 Samuel 3, do versículo 1 até o 10, eu vou estar lendo. Diz assim a palavra do Senhor: o menino Samuel ministrava diante do Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia enxergar, estava deitado no lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel, e este respondeu: aqui estou. Ele correu até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: eu não chamei, volte e deite-se. Ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou? Meu filho, eu não chamei, volte e deite-se, respondeu Eli.
Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. Se ele o chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi deitar-se no seu lugar. Veio o Senhor, colocou-se de pé e o chamou como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fala, pois o teu servo ouve. Então a gente vê que Deus estava chamando Samuel e Samuel achava que era a voz de Eli, né? Porque ele ainda não conhecia o Senhor, ele não conhecia a voz do Senhor, né? E então, até que ele falou assim, né? Fala, quando a voz fala assim: Samuel, você fala: eis aqui teu servo. Então, né? Deus falou com ele. Desde o livro de Gênesis, quando a gente começa a ler ali, Deus ele sempre quis ter um relacionamento com o homem, sempre, né? A gente vê que ele falou com Adão, com Noé, com Abraão, Moisés, né? Falou com profetas. E Jesus também, filho de Deus, falou que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Então, tem várias formas da gente escutar Deus, né? Nós vamos estar aprendendo hoje. Uma das formas que Deus fala conosco, né, é pela sua palavra, pela Bíblia. Quando nós estamos lendo a Bíblia, Deus revela a nós a sua vontade, Deus revela a nós assim, a direção que nós devemos tomar, né? Lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então a Bíblia fala conosco todos os dias. E interessante é que hoje a gente lê, né, uma passagem da Bíblia, ela fala conosco. Amanhã a gente lê a mesma passagem, ela fala de outra maneira. Não é? A Bíblia é viva e ela fala conosco todos os dias. Né? Então a gente escuta Deus através da palavra dele. Também escutamos a Deus através do Espírito Santo. João 14, 26 diz assim, né? O Senhor Jesus, ele disse: contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembre de tudo o que eu disse. Então, né, o Espírito Santo, ele nos lembra e ele fala conosco, né, falando as coisas a respeito de Jesus. Também Deus fala conosco através de visões e sonhos, né? Lá em Atos 2,17 diz: nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Eu tenho sonho. Amém? Glória a Deus. Quem tem sonho? Amém? A gente precisa sonhar, né? Nós precisamos ter sonhos, né? Tanto na nossa vida, porque é muito triste a gente não sonhar, não ter sonhos, né? Não ter projetos para o dia de amanhã, não ter sonhos. Então a gente precisa ter planos e ter sonhos. E Deus também ele nos dá sonhos, né? Ele coloca no nosso coração sonhos. Eu me lembro que essa igreja aqui, ela nasceu de um sonho. Nasceu de um sonho. Deus falou para mim, no sonho: você vai cuidar de uma igreja. E na hora me deu um desespero tão grande no sonho, que quase que eu acordo, caio da cama, né? Porque na época, né, muito tempo atrás, eu não imaginava isso. E Deus, ele, então no sonho, colocou a missionária, minha missionária do Brasil, para orar por mim, né? Para me capacitar, para me ungir, para capacitar para isso. Então, esse sonho, essa igreja começou de um sonho, né? E depois, realmente, ela é da Quadrangular do Brasil e ela que nos deu cobertura para a gente abrir a igreja aqui. A gente está ministrando ao Senhor. E Deus, ele fala conosco também pelas circunstâncias, né? Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Né? Deus nos ensina através do que nós vivemos, da nossa vida, do nosso dia a dia, pelo que nós passamos, sendo bom, sendo ruim, Deus nos ensina através da circunstância. Né? E a distração que nós temos hoje em dia, ela faz com que a gente não escute a voz de Deus claramente. Né?
Então, como que nós podemos reconhecer a voz de Deus? Nem todas as vezes que nós ouvimos uma voz é de Deus. A voz que nós ouvimos pode ser a voz da nossa carne, do nosso desejo. Pode ser também a voz do inimigo falando conosco. Então nós precisamos discernir de quem que é a voz que está falando comigo. Como que eu vou saber essa voz? Como que eu vou saber se sou eu, se é o inimigo, se é o Batman? Falo por aí, não fala do Batman, é o inimigo, o diabo, o Batman diz que sei não. Então, as características da voz de Deus está alinhada, então ela precisa estar alinhada com a Bíblia, a voz de Deus. Lá em Gálatas 1:8 diz: contudo, ainda que nós ou um anjo dos céus anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado. Então, a voz de Deus ela está sempre alinhada com a Bíblia. Então, nós precisamos ler a Bíblia, entender o que está escrito, para que a gente esteja alinhado com a palavra. Amém? Se nós não conhecemos a Bíblia, como que a gente vai saber o que Deus está falando conosco? Saber o que está alinhado. A voz de Deus, ela traz paz e não traz confusão. 1 Coríntios 14:33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Amém? Então a voz do Senhor também, ela nos conduz à obediência, à fé e o arrependimento. Lá em João 14:21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então Deus, ele fala, ele se revela para quem o ama. E quem ama o Senhor é aquele que obedece os mandamentos. Amém? Então, o amor ao Senhor é a obediência aos mandamentos. Esse é o amor. Não é um amor de falar, eu amo o Senhor da boca para fora. Então, a gente demonstra o nosso amor pelo Senhor através da obediência. Amém? Então, também, a voz do Senhor que nós ouvimos, pode ser na nossa cabeça, pode ser no nosso ouvido, glorifica Cristo e exalta o bem. Lá João 16:13-14 diz: quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele nos guiará toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e anunciará a vocês. Então, o Espírito Santo testifica de Jesus dentro do nosso coração. Então, é a voz do Senhor. E não contradiz o caráter de Deus. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstantes. E Deus disse na sua palavra, está dito, não diz uma hora uma coisa e outra hora diz outra. E hoje em dia está assim, muito difícil da gente estar entendendo, das pessoas entenderem o que Deus diz, porque tem muita. A internet está cheia, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e para a gente não ser enganado, a gente precisa aprender e estudar a palavra. Amém? A gente precisa aprender a ouvir a Deus através da palavra. Então, quais são as condições para a gente ouvir a voz de Deus? Então, a gente precisa ter um relacionamento diário com Deus. Você conhece a voz da sua esposa, a voz do seu marido, a voz dos seus filhos. Como? Porque você tem um relacionamento diário com eles. Ninguém te engana. Pode vir outra pessoa falar que é o seu irmão ou é o seu marido, você vai reconhecer que não é. Não é? Então, através do relacionamento, a gente consegue entender, consegue discernir a voz do Senhor. Então, lá em Lucas 10:39, diz assim: Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia, enquanto Marta estava atarefada com tantas coisas, ali fazendo, preparando tantas coisas. Maria, ela sentou nos pés de Jesus e aprendeu. Então nós precisamos sentar nos pés do Senhor e aprender. Sei que a nossa vida é muito corrida, mas nós precisamos nos esforçar. Amém? Quem acorda 6 horas para trabalhar? Acorda 5. E aí você vai falar com Deus. Tira essa 1 hora das 5 para você falar com Deus e ter relacionamento com Ele. Amém? Porque senão,
não vai cair do céu, não vai vir uma varinha mágica e falar, tome, assim, o relacionamento não vem. A gente precisa buscar ter um relacionamento com Deus. Tempo a sós e silêncio interior. Como é difícil isso hoje em dia. Lá em Salmos 46:10, parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Amém? Então nós precisamos ter tempos a sós com Deus. Será que é para eu ficar falando? Não, tempo a sós com Deus para Ele falar. Nós podemos falar um pouco, mas no momento eu me calo para Deus falar com a gente. Para Deus, a gente escutar a voz de Deus. Mas muitas vezes a gente está com muita pressa, Senhor, em nome de Jesus, amém? Eu estou dormindo, para não dar tempo de nada. Então, mas nós precisamos tirar um tempo. Se nós queremos ter um relacionamento com Deus, nós precisamos tirar um tempo para poder escutar a voz dele. E também, um coração quebrantado e humilde, nós precisamos desenvolver para ter um relacionamento com Deus. Salmos 51:17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado, contrito, ó Deus, não desprezarás. Amém? Então nós vimos que nós precisamos, para ouvir a voz de Deus, ter um relacionamento diário com Ele, tempo a sós, e um coração quebrantado e humilde. Saber que nós precisamos escutar a voz dele para termos direção na nossa vida. Senão nós tomamos passos, tomamos decisões que vão nos prejudicar, que vai trazer prejuízo para a gente, se a gente não escutar a voz do Senhor nos direcionando. Amém? E nós precisamos também ter disposição para obedecer. Tiago 22, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. É muito bom a gente estudar, saber a Bíblia toda, mas o melhor ainda é a gente colocar em prática. Se tudo que vocês estão aprendendo aqui hoje, a gente colocar em prática, meu Deus, será tremendo o que Deus vai fazer em nós, através de nós, se nós colocarmos em prática tudo que nós aprendemos. Então nós precisamos lutar para colocar em prática o que nós dizemos. Não entra por aqui, sai por aqui, e amanhã nós estamos do mesmo jeito. Não vamos ser transformados em nada. E eu tenho certeza que você está aqui para ser transformado em alguma coisa, amém? Amém. Amém? Eu preciso muito de transformação do Senhor todos os dias. Então, exemplos de pessoas que ouviram a Deus: Samuel, Eliseu, Paulo, Jesus. E o que nós podemos fazer quando nós ouvimos a voz de Deus, quando Ele fala no nosso ouvido? Como saber, como testificar que é aquela voz? Então, confirmação com a palavra, se aquela palavra está de acordo com o que nós aprendemos na Bíblia. Então, ore pedindo confirmação: Senhor, isso é do Senhor mesmo? Essa palavra é do Senhor? Essa direção é do Senhor? Converse com pessoas maduras espiritualmente, porque a pessoa que é mais madura, ela consegue entender um pouco melhor. Então, não ter vergonha de pedir um conselho, pedir uma ajuda, pedir uma oração, e Deus falando aquilo, seja pronto em obedecer, porque Deus, Ele dá assim, lições pequenas para nós fazermos. Quando nós obedecemos aquilo, Ele dá uma maior. Quando nós obedecemos aquela, Ele dá uma maior. E assim vai crescendo. Então, primeiro a gente obedece um pouco, e depois Deus Ele vai aumentando. Ouvir a voz de Deus não é algo assim que é mágica, que é místico, não é nada disso. Ouvir a voz de Deus é algo essencial para a nossa vida de cristão. E o problema é que muitas vezes a gente não está conseguindo escutar. São tantas vozes que a gente não está conseguindo escutar. Então, o que a gente pode fazer para a gente escutar a voz de Deus nos dias de hoje também? Gente, fica sem internet um pouco, sem ficar com aqueles vídeos, muita agitação. Os médicos mesmo falam para a gente 1 hora antes de dormir não ver internet, porque causa insônia, muita agitação para o nosso cérebro. Então, 1 hora antes de dormir, não veja vídeos na internet. Tire essa hora antes de dormir para falar com o Senhor. Você vai ver que você vai dormir bem melhor, porque Deus vai falar com você vai ter sonhos proféticos, sonhos de Deus, sonhos de direção.
né? É maravilhoso. E lá em Apocalipse 3:20, fala assim, Jesus fala assim, ó, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Então, a gente precisa ouvir a voz de Deus, né? Ouvir a voz de Jesus e chamar Ele, porque senão, se a gente não ouvir, como que Ele vai entrar? Não é? Então, nossos ouvidos precisam estar atentos. Amém? E também, lá em 2 Timóteo 4:3, o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo algo que iria acontecer no fim dos tempos. Então, eu vejo que é algo que está acontecendo hoje, mas que em nome de Jesus, não nessa igreja, né? Nessa igreja não acontece e nem vai acontecer, em nome de Jesus. Diz assim, ó, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. O que significa comichão no ouvido? É um jeito figurado de dizer que é o desejo impaciente de ouvir apenas o que agrada. Só ouvir o que me agrada. Ah, você é uma bênção, você, só palavras boas. Né? Então a pessoa ela só busca aquilo. Muitas vezes tem gente que busca lugares onde só fala revelação, né? Revela só coisas boas para ela. Então, quem, diz aqui que quem tem comichão no ouvido vai buscar só o que conforta, o que satisfaz o ego, o que levanta, né? Mas quando é uma palavra de repreensão, uma palavra de exortação, a pessoa não quer ouvir, né? Então isso daí seria comichão nos ouvidos, né? E não suportarão a sã doutrina refere-se à rejeição do verdadeiro ensino do Evangelho, que muitas vezes confronta o pecado, chama ao arrependimento e convida à renúncia. Então, o verdadeiro Evangelho é esse, Evangelho de cruz. Você vai ser confrontado, nós vamos ser confrontados a ter uma mudança, a sermos mais parecidos com Jesus a cada dia. Este é o verdadeiro Evangelho, né? E amontoarão doutores, né? São as pessoas que buscarão mestres, pregadores e influenciadores que digam exatamente o que elas querem ouvir, ignorando a verdade da palavra de Deus. Então, hoje em dia, nós vemos claramente que isso tem acontecido, que muitos evitam as mensagens que falam de cruz, santidade, arrependimento e submissão a Deus. Preferem palavras que falam de prosperidade, de autoajuda, os coach, né? E isso é muito perigoso, porque afasta o coração da verdade e abre um espaço para o engano. Então nós precisamos ter equilíbrio, né? Claro que precisamos também de palavras que nos incentivem, palavras de bênção, mas também precisamos ter palavras de repreensão, palavras de exortação. E você, como você está? O que você tem buscado? Porque nós estamos aqui na igreja uma vez por semana, só ouvindo a palavra que sai daqui do púlpito. E o resto da semana? O que você tem escutado? O que você tem aprendido? O que seu ouvido tem escutado? Vamos vigiar. Eu aprendi, estou fazendo um curso que chama O Evangelho Sobrenatural, com um apóstolo, e ele ensinou algo que eu quero ensinar com vocês. Para mim foi muito bom, eu nunca tinha visto. Pega um elástico, tipo de cabelo, né? Ou esse elástico que tem, né? Por aí. E você põe no braço. Toda vez que você falar algo que não agrada a Deus, ou você falar assim, uma palavra, não vou falar palavrão, vocês não falam isso, né? Mas uma palavra assim, que vai diminuir alguém, para você se policiar. Quando falar, você puxa aquele elástico 20 centímetros e solta. Puxa assim e solta, toda vez. E aquilo ali, ele não é simpatia nem nada disso não. Você vai educar a sua alma a não falar mais essas coisas. Eu no primeiro dia vi 3 elasticadas no meu braço, ficou vergonha, assim. Mas aí foi passando e depois já foi melhorando, já não puxei tanto o elástico mais, né? Mas
eu também, a gente também tem que se policiar, porque às vezes a gente fala assim, sem querer, né? Ai, como eu sou burra, não podia ter feito aquilo. Não é? Só eu que falo isso. Né? E aí, quando acontece isso, também puxa o elástico e dá uma elasticada no braço. E aí você vai aprendendo, entendeu? Você vai educando a sua alma a ela não fazer mais isso, a não falar palavras que vão te colocar para baixo, né? Falar palavras, né, que não agradam a Deus. Eu achei muito interessante e eu fiz, né? Achei muito, estou passando para vocês, achei legal. E depois dessa mensagem de hoje, vamos colocar em prática o que a gente está aprendendo? Vamos buscar a gente ter um relacionamento com Deus de verdade, um relacionamento com Jesus, que depende da gente, não é só Deus, Ele já fez a parte dele, Jesus Ele já veio, né? Ele entregou a sua vida por amor de mim, de você, e nós temos a nossa parte para a gente fazer também. E aí, será que eu consigo acordar 10 minutos para eu orar? Para eu ter intimidade com Deus? 10 minutos antes do horário que eu acordo todo dia? Né? Vamos nos esforçar para fazer isso? Amém? Amém? Aleluia?